Olá, essa é a primeira temporada do podcast Mulheres da Terra, de organização da SPM, em parceria com a CEPROME e com a SECOM. A gente está homenageando as heroínas da Bahia que participaram da independência. Cada episódio a gente fala de uma heroína baiana e hoje a gente trouxe a Creuza Oliveira para homenagear a Maria Quitéria e todo esse legado de construção e de luta na Bahia, fazendo essa correlação, né, Creuza, das heroínas do passado com as heroínas do presente. Você é heroína, que é, na verdade, o ato que é heróico. Todas nós somos mulheres que temos contribuições nos nossos lugares, na nossa caminhada e comunidade. Eu queria que você começasse dizendo o que você tem feito agora, se apresentando um pouco mais para as pessoas que estão nos escutando. Olá, tudo bem? Eu sou Creuza Oliveira, né? Estou hoje secretária de formação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia e sou uma das fundadoras do sindicato, né? Fundamos o sindicato 13 de maio de 90, mas antes de ser sindicato houve toda uma mobilização para poder chegar ao sindicato, que foi a partir da Constituição de 88, que a gente conquistou o direito de se organizar em sindicato, né? Fui também presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Hoje eu estou presidenta de honra da FENATRAD e estamos aí, né? Estou aqui na luta de sempre, junto com minhas companheiras no Sindoméstico, no movimento de mulheres negras e no movimento social de modo geral. Creuza, seja bem-vinda. Me fala, para você, o que é ser uma heroína? Ser uma heroína é tanta coisa, né, que as mulheres fazem neste mundo. O mundo é movido pelas mulheres. São as mulheres que sustentam a sociedade e elas não são valorizadas, né? Então, existem muitas heroínas que estão invisibilizadas. Tem outras que se destacam e vão continuar se destacando, né? Em outras gerações, nessa geração e as que virão também, né? Então, assim, uma mulher, para ela ser uma heroína, é tanta coisa que não dá nem para a gente dizer assim, assado, não dá para a gente dar receita de heroína, né? A mulher, ela vai, muitas vezes, com o intuito de fazer o melhor por seus filhos, pela sociedade, pela sua família, né? E ela começa a construir se virando de todas as formas para poder ter condições e dar condições aos seus, né? Então, uma mulher que ela trabalha na zona rural, no sol, na chuva, né? Onde ela tem que levar os filhos porque não tem creche, não tem escola a tempo integral e muitas vezes ela leva o filho ou a filha para botar ali debaixo de um pé de árvore enquanto ela está ali capinando e tal. Essa mulher está sendo uma heroína, né? Assim como no campo e na cidade também, as mulheres estão aí na luta por melhores condições, seja como vendedoras ambulantes, seja como faxineiras, como trabalhadora doméstica, seja na empresa, aonde ela trabalha, ela está se destacando, buscando a melhoria do seu povo, né? E quando essa mulher luta, ela não luta só por ela ou pela família dela, mas por toda uma sociedade, né? Perfeito, foi você tocar nisso, das mulheres do campo, né, as mulheres do interior, porque a nossa homenageada de hoje, a Maria Quitéria, ela era ali da região de Itapororoca, da região de Cachoeira, e ela se alistou como soldado, participou da Batalha da Pituba, da Batalha de Itapuã, e o que eu acho que é assim, um pouco doído da história dela e de outras heroínas, que é da morte dela, ela morre numa situação muito difícil, cega, passando por dificuldades. Então, qual que é a sua avaliação das mulheres de luta, das mulheres que estão no fronte e das condições de vida que elas conseguem acarretar para si mesmas? Com certeza, se a gente for ver a história das mulheres, no modo geral, mas as mulheres elas estão sempre no papel do cuidado. Elas estão cuidando de outras pessoas,
né? Cuida dos homens, cuida das crianças, cuida dos idosos, e muitas vezes ela não tem quem cuide dela, né? É o caso, né, de Maria Quitéria, que se dedicou, lutou e acabou cega, né, em condições não condigentes com o que ela viveu, com tudo que ela construiu, né? Então, isso é geral. Hoje, a gente faz essa discussão na questão do cuidado, né? Como é que essa mulher vive cuidando de outras pessoas, dedica o seu tempo no cuidado e muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é reconhecida por todo o seu trabalho, por toda a sua participação, né, na construção da sociedade, nas políticas públicas. E, com certeza, se a gente for ver na nossa história, a gente vai encontrar mulheres que se dedicaram à luta e hoje estão esquecidas, né? Muitas morrem em condições precárias, né? Infelizmente, isso é uma realidade, nós sabemos. Eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você desenvolveu ao longo da sua trajetória, inclusive de um no qual você levou empregadas domésticas pela primeira vez para participar do 2 de julho. Sim, o sindicato, desde a sua fundação, e eu devo muito a essa luta, à organização, né? Eu comecei trabalhar na infância, né? Passei por muitas coisas e uma parte da minha juventude e maturidade eu me dediquei à luta pelas trabalhadoras domésticas e das mulheres de modo geral, né? E a gente conquistou coisas importantes. Hoje a gente tem um sindicato com a sede própria que faz o atendimento da categoria juridicamente, socialmente, né? E a capacitação que o sindicato desenvolve, que é a capacitação profissional, né, das trabalhadoras. E eu lembro que, desde que o sindicato foi criado, a gente sempre tem participado do 2 de julho, da independência da Bahia, seja com faixas, né? Às vezes um grupo menorzinho, mas estamos sempre lá com a cara presente, né? E numa dessas atividades do 2 de julho, né? Comemoração 2 de julho, nós tínhamos turmas de capacitação profissional e social com elevação de escolaridade, né? Que conseguimos esse projeto com o governo federal. E aí, quando a gente veio 2 de julho, essas alunas foram participar do 2 de julho, né? Uhum. Foi assim maravilhoso, porque muitas delas estavam participando ali pela primeira vez de uma caminhada do 2 de julho, do festejo do 2 de julho. Foi assim marcante para a história da construção, da formação da categoria, junto também com as nossas heroínas dos 2 de julho, né? Vamos pegar esse mote da independência da Bahia, né? Independência, essa palavra, independência. O que ela como ela pulsa dentro do coração de uma empregada doméstica, né? Como empregada doméstica, você poderia dizer que significaria independência para você? A independência, muitas vezes, a minha categoria, muitas delas não sabem o que é independência. Muitas têm, assim, uma ideia, mas não sabem, né? E é por isso a importância da formação, que é essa formação que empodera essas mulheres para que elas possam estar buscando a sua autonomia, para buscar a sua independência, né? Independência financeira, independência econômica, independência de poder. Ela está dizendo, eu posso, eu quero, eu não quero viver essa situação de violência, né? Violência doméstica, violência de gênero, violência de raça, o racismo, que a minha categoria sofre muito com isso no local de trabalho, quando tem o elevador social e o elevador de serviço, quando ela entra em uma loja, pelo fato dela ser negra, ela é observada o tempo todo, né, dentro de uma loja, em um espaço, o que ela quer comprar um objeto para a casa dela e, de repente, o salário que ela recebe
não dá para comprar. Então, a luta pela independência ela é fundamental para que as pessoas se empoderem, né? E a gente tem buscado fazer esse trabalho, muitas vezes lentamente, e eu estava um dia desse comentando, construir uma liderança não é fácil, são anos de construção, e muitas vezes para você perder essa liderança é muito rápido. Então a gente precisa investir em formação para que a gente continue empoderando as mulheres, que as mulheres possam estar aonde ela quiser. É como o movimento de mulheres tem falado o tempo todo, né? Lugar de mulher onde ela quiser, né? E outra coisa é que nossos passos vêm de longe. E a luta da mulher pela independência não é de hoje. Sim. Desde a época lá das mulheres escravizadas, que eram traficadas em péssimas condições, no navio negreiro, que chegava no Brasil, em outras partes do mundo, em péssimas condições, e que a gente luta por essa independência, né? Porque ser independente é maravilhoso, né? Qual o recado que você deixaria para uma menina que está trabalhando como empregada doméstica sobre esse assunto, independência? Uma menina que quer se tornar independente. Qual conselho você daria? O conselho que eu daria é que não desistisse dos seus sonhos. E é preciso sonhar. E a gente vê as histórias de muitas mulheres, né, que sonharam e chegaram lá no topo, né? Então, na história de ontem, de hoje e de sempre, as mulheres. Então, eu ia chegar para uma menina, como eu sempre eu tenho as filhas das minhas companheiras, eu tenho chegado e conversado e dito, na minha família também, lute, você tem que buscar a sua independência, você precisa estudar, você precisa querer, né, ser você, né, buscando os seus direitos enquanto menina, enquanto adolescente, né? Então isso é importante. E mostrar os exemplos, né? A gente precisa mostrar os exemplos, ser exemplos para nossas meninas, para que elas não sejam vítimas da violência, do racismo, das desigualdades, e dizer para elas que elas podem chegar onde elas quiserem chegar, né? Então, lugar de menina é em todo lugar. Então, não dá para a gente criar uma menina hoje, botando a menina para fazer o trabalho doméstico dentro de casa, enquanto os meninos podem brincar de bola, pode estar na rua, e a menina está ali no âmbito privado, né? Aí a gente compra uma boneca, dá para a menina, compra a panelinha e dá para a menina. A gente tem que começar a desconstruir isso. E como é que a gente desconstrói? É pegar a bola, dar para a menina também, dar o carrinho para a menina também. E por que não o menino não pode brincar de boneca? É um preconceito tão grande isso, né? De dizer que o menino não pode brincar de boneca. Aí o menino é educado desde pequeno que ele não tem responsabilidade com a paternidade. A paternidade ou a maternidade é responsabilidade da menina, porque a menina foi educada desde pequenininha que o lugar dela é dentro do privado, é dentro da casa, e não na faculdade, e não na empresa. E a gente precisa desconstruir isso, ensinando para nossas meninas que o lugar dela é onde ela quiser. Creuza, se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho para a sua eu mais jovem, o que você diria a ela? Eu diria que é preciso estudar, buscar. Eu sei que eu não estudei porque eu não tive chance. Com 9 anos eu já estava trabalhando no trabalho doméstico, onde a patroa não permitia que estudasse. E eu só vim me alfabetizar aos 16 anos. E com certeza a educação é o princípio de tudo. Quando a gente tem educação, hoje eu vejo minhas colegas lá no sindicato, algumas fizeram faculdade, né? Estão, inclusive, tem colega minha que está no trabalho doméstico, mas está formada em pedagogia. Temos 2. Temos a Marinalva, que fez direito, se formou ano passado em direito. Tem outra que está fazendo serviço social. Então, isso
quer dizer, o resultado da nossa luta histórica. Afinal de contas, são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil, né? 50 anos do direito à carteira assinada. 10 anos da PEC, que a gente conquistou essa PEC com a mudança que nós fizemos no governo. Foi com as mudanças na política. Então, é importante a política, que é a política que busca, ou seja, transforma as políticas públicas na área de moradia, de educação, de creche, escola a tempo integral. Então, é isso, né? Você trabalhou quanto tempo como empregada doméstica? Como empregada doméstica, eu trabalhei praticamente a minha vida toda, né? Porque a minha infância, adolescência, juventude, tudo foi no trabalho doméstico. E aí, na década de 80, eu comecei a participar do movimento das domésticas, em 83, em um pequeno grupo. Depois do pequeno grupo, em 86, a gente fundou a Associação das Trabalhadoras Domésticas da Bahia. E 13 de maio de 90, uma data histórica, né, que a gente disse, vamos transformar, ou seja, construir a verdadeira abolição da escravatura, fundando o nosso sindicato. E a gente fundou o sindicato 13 de maio de 90, que este ano o sindicato fez 33 anos, né? Então, todo esse processo foi muito aprendizado. Foi através dessa luta que eu conheci o movimento negro, conheci o movimento de mulheres, conheci o movimento partidário, todo o movimento sindical. Esse movimento me fez também conhecer outros países, né? Receber prêmios, que eu recebi prêmios da revista Cláudia, Mulheres que Faz a Diferença, do governo federal eu recebi prêmios 2 vezes, de direitos humanos, né? Do Ministério do Trabalho também. Então, com certeza, como a companheira Lenira, que já não está entre nós, que foi uma liderança da região Nordeste, do trabalho, da luta pelo trabalho doméstico, Lenira diz, a luta que me fez crescer. Então, com certeza, a luta faz a gente crescer e se libertar e ampliar nossos horizontes. Me conta como começou a sua jornada dentro da militância. Quem foi que te convidou? Foi uma reunião que você foi? Como que você despertou para a necessidade também de ser uma ativista? O que me despertou para a luta do ativismo, da questão dos direitos, foi as condições de trabalho, né? As condições de trabalho que eu nunca tive problema com o trabalho doméstico, de ser trabalhadora doméstica. A minha questão era a exploração, era o baixo salário e também não ter os direitos de folga no domingo, no feriado. E eu vivia assim, angustiada com isso. Até que um dia eu ouvi no rádio, que eu tinha um rádio de pilha que sempre me acompanhava na casa, porque as trabalhadoras domésticas elas têm uma solidão muito grande dentro do local de trabalho, né? Ela está ali naquele âmbito privado, que as pessoas daquele âmbito privado não é sua família, então é uma solidão muito triste. Então eu tinha um rádio do qual ele estava sempre comigo, e até que um dia eu ouvi no rádio dizendo que tinha um grupo de doméstica que estava começando a se organizar, que se reunia 2 vezes no mês, o 2º e o 4º domingo de cada mês, à tarde. E eu fiz de tudo para chegar até esse grupo. Se reunia, né? aonde, Creuza? Se reunia lá no Colégio Antônio Vieira, Sim. né? Um colégio particular durante o dia. No Garcia. No Garcia, né? Uhum. Particular durante o dia, e à noite eles tinham uma bolsa, ainda tem uma bolsa que é o supletivo do Colégio Antônio Vieira. E o supletivo, a maioria das pessoas que estudam à noite ali são pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras na área do comércio, da construção civil, do emprego doméstico. E quando o SOI, que é o Serviço Social do colégio, procurava saber quais áreas eram aquelas pessoas, cada um se identificava dizendo
de onde trabalhava e onde morava. Mas as mulheres sempre diziam que morava na casa da tia. Na verdade, eram trabalhadoras domésticas. E onde moravam essas tias dessas mulheres? Morava na Barra, em Ondina, nos bairros de classe média alto, né? E nós sabemos a realidade do nosso povo negro. Nosso povo negro mora na periferia, nas ocupações, né? E elas moravam na Barra, na casa da tia. E aí cria-se um grupo para discutir por que a doméstica tinha vergonha de dizer que era doméstica. A partir desse grupo começa, então, essa discussão que eu tomei conhecimento através de um programa de rádio. Fui até esse programa, essa sala onde tinha essa reunião lá no Colégio Antônio Vieira, que era lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, e eu cheguei até lá achando que ia encontrar um auditório lotado de trabalhadora doméstica. Eu lembro que eu comecei logo cedo, dizer, a gente tem que chegar cedo para encontrar lugar para sentar. Eu levando a minha irmã para essa reunião, que minha irmã também doméstica, né? Chamei várias colegas no prédio, ninguém podia, porque uma não estava folgando, a outra ia sair com o namorado, a outra ia para a praia, a outra perguntava, e aí, vai estar dando alguma coisa lá, né? E eu disse, está discutindo, vão criar um sindicato. E eu fui, cheguei lá, fiquei muito triste, porque eu pensei, fiz ideia de uma coisa e cheguei lá, era outra. Tinha lá um grupo de umas 4 trabalhadoras domésticas. Ali, para mim, foi uma decepção muito grande. Mas eu gostei do que estava tratando. O que dizia nesse grupo era que doméstica não era filha da patroa, da patroa não era a nossa casa, e que a gente tinha que lutar, porque em 88, na Constituição que ia acontecer, a nova Constituição que ia acontecer em 88, havia chance da gente conquistar direito. Isso aí foi em 83, essa reunião? Em 84, 83, 84. Você se lembra quem era a mulher que estava presidindo a reunião? Tinha a Cláudia, sim, que era uma trabalhadora doméstica também, sim, e ela estudou e tal, depois ela saiu da profissão. Sim. E tinha a Conceição, que era uma professora lá do noturno do Colégio Antônio Vieira, sim, né? E aí ela ajudava, né, nessas reuniões, incentivava e tal. E aí foi nesse grupo que eu descobri, né, e gostei da luta. Aí daí em diante a gente começou a fazer contato com doméstica de outros estados, a região Nordeste, da região Centro-Oeste, do Sudeste. Então, para mim ali, quando a gente fala em abrir horizontes, com certeza foi abrir os meus horizontes, porque aí eu pude ver doméstica de outros estados que se queixavam das mesmas péssimas condições da Bahia. Uhum. Então eu disse, poxa, e quando eu participei do 5º Congresso Nacional de Trabalhadora Doméstica, em 85, em Recife, onde lá estava a dona Laudelina de Campos Melo, que dona Laudelina de Campos Melo foi uma mulher à frente do seu tempo. E a história de dona Laudelina é parecida com a de Maria Quitéria, que ela começa a luta em Santos, São Paulo, ela é mineira, sai de Minas, vai para São Paulo trabalhar de doméstica, e ela começa a se organizar porque ela vê no jornal um classificado dizendo: precisa-se de doméstica, de empregada doméstica, branca. E dona Laudelina se preocupou, porque a única porta de entrada para as mulheres negras era o emprego doméstico. E se eles começassem a reivindicar branca para trabalhar, que a gente sabe que não é fácil, que não se acha assim branca para trabalhar no trabalho doméstico, e dona Laudelina aí se preocupa com isso e começa a se organizar. Dona Laudelina cria o baile das debutantes negras, que antes só tinha de brancas. Então, dona Laudelina criou essa festa das debutantes. Dona Laudelina começa a se mobilizar, e dona Laudelina também, com Maria Quitéria, vai servir na Segunda Guerra Mundial como voluntária, né? Então, dona Laudelina
foi uma mulher que estava à frente do seu tempo. Uma verdadeira heroína da nossa época. Sim, sim. E de lá para cá, desde a primeira reunião, aí se vão o quê? 40 anos sim, de luta certeza. dessa maravilhosa. Então, eu queria te agradecer, Creuza, a sua jornada, a sua história é muito inspiradora e com certeza você é uma das heroínas desse tempo. Eu agradeço a audiência e a gente ainda tem mais um episódio, mais um capítulo do Mulheres da Terra. Até a próxima. Até a próxima.